hoje no mercado de mineração, no mercado da indústria pesada, tá? Isso é importante porque todo mundo sabe que existem alguns desafios que qualquer empresa que vai trazer inovação para o mercado, né, pode enfrentar quando chega num mercado assim, até mesmo com uma cultura muito forte, né, que é o mercado de mineração, por exemplo, e principalmente o mercado de mineração brasileiro, né? Bom, quais são os desafios que essa empresa pode encontrar, né? E enquanto eu estiver falando aqui, talvez eu possa citar alguns que a gente já tem enfrentado, né? Então, a gente tem a barreira do idioma, ainda existe, né? Uma barreira muito grande. Tive um exemplo na semana passada que uma empresa acionou um dos nossos parceiros. Ele achava que a empresa queria uma coisa e, durante a reunião, cheguei lá, fui surpreendido com outra coisa, simplesmente porque não conseguiram explicar para ele em inglês o que eles estavam querendo. Então, ainda existe a barreira idiomática. A própria tropicalização, né, a forma de executar os projetos é diferente do que se executa projetos, por exemplo, num país como o Canadá, né? Infraestrutura, ter infraestrutura local. Então, nós hoje temos, no Brasil, temos 3 escritórios, né? Uma sede, 3 escritórios, uma filial em Paropebas, por exemplo, e temos também uma filial no Chile. Então, a gente fala o idioma local, né? Então, essa infraestrutura para apoiar a entrega, para apoiar um dos itens no final, que é o suporte, né, é bem necessário. O networking, tá, e com a proximidade ali, né, e capilaridade que atender um país de dimensões continentais como o Brasil exige. E acho que um dos principais, né, a nossa regulação, nossas leis, nossos impostos. É extremamente complicado explicar para uma empresa de fora como funciona a tributação no Brasil, né? A gente tem não só mas a gente tem alguns parceiros que já contrataram consultorias internacionais para entender por que o produto deles sai, muitas vezes valendo 100 do país de origem, né? E depois que entra no Brasil, ele vale 200, ele tem que ser vendido a 200. Eles ficam imaginando que se ele tem um price list e ele te dá 40%, 30%, 20% de desconto, basta fazer a conta inversa que vai ser o preço dessa solução no Brasil. E aqui a gente tem além de ser muito alta a nossa carga de impostos, ela é extremamente complicada. Se eu importo em Minas e vendo para o Pará, é um tributo. Se eu importo em Minas e vendo para São Paulo, se eu importo de um importador, já é outro e vendo para o Pará. Então, assim, o mesmo produto, ele pode ter dezenas de formas de se tributar, além de ter os regimes especiais. Então, você pode encontrar uma brecha e conseguir, talvez, melhorar o preço, né, final do produto através de um ex-tarifário, por exemplo. Então, assim, fazer essa gestão do preço final para o cliente também é muito importante para uma empresa quando chega no Brasil, tá? E a questão cultural, né? Até mesmo a gente costuma fazer piada, né, que o mineiro, ele quer ver pegando, né? Então, o pessoal não está acostumado com isso. Você chega a algumas empresas de fora, se o fornecedor colocou dentro do contrato que ele dá a garantia de 1 ano, ele não precisa fazer um teste piloto para garantir que funciona. Se ele está falando que a solução dele funciona e ele dá a garantia por 1 ano daquela solução, ele tem respaldo na legislação, ele está acobertado para retirar e pegar o dinheiro de volta ou alguma coisa assim. Aí aqui no Brasil nós temos, normalmente são solicitados testes, solicitado piloto, solicitado try and buy. Então são diversas formas que nós gostamos, né, nós brasileiros gostamos de atestar a solução
antes de comprar. Isso também é uma coisa, é um bloqueio, é uma dificuldade quando a gente tenta explicar isso para o estrangeiro, tá? Então, são alguns desafios. E como que nós trabalhamos isso, né? A Tequase, ela traz uma abordagem de ser um verdadeiro, né? Ser verdadeiramente adicionar valor àquela camada no fornecimento. A gente, por exemplo, né? O projeto que o Rafael acabou de nos apresentar, ele foi tentado com uma empresa OEM antes de tentar a solução com a RCT, que é a nossa parceira para teleoperação. E a AngloGold exigiu que tivesse o parceiro local para suportar, para entregar essa solução para eles, né? Porque eles gostariam de lidar com uma empresa que está na próxima porta, ou pelo menos ali na próxima cidade, né? E o Matheus participou, o Vinícius, o Gustavo participou do projeto também. Gustavo nem aparece no escritório, ele está dentro da Anglo o tempo todo. Então, a gente está do lado, a gente caminha lado a lado. Então, nós queremos agregar valor tanto para o nosso parceiro, que é o fabricante, que é o fornecedor da solução, e também para o cliente. Nós consideramos que é uma parceria, tá? Bem como quando a gente pegou uma parceria com a Immersive, que vai apresentar daqui a pouco, e nós somos fundamentais para ela melhorar a participação e atuação dela no mercado nacional. Nós encontramos uma situação de baixa utilização da solução, e quando nós começamos a trabalhar juntos com a Immersive para suportar melhor o cliente, o simulador começou a ser usado de uma forma muito mais eficaz e muito mais efetiva, resultando em até mesmo prêmios e resultados operacionais reais, tá? Então, nós queremos agregar valor verdadeiramente, tá? O segundo ponto é a gestão da mudança. Não é fácil, né? Matheus, mas o Rafael lidaram com isso. Não é fácil você gerir essa mudança, né, de mindset que vai ter, que os operadores vão ter que ter, que a direção, que a gerência da empresa vai ter que ter, porque tecnologia, inovação, o próprio nome diz, vai ter mudança, não vai fazer mais da mesma forma. Então, você esperar ou você querer que um estrangeiro te oriente nessa gestão de mudança, o cliente começa a pensar, a pessoa começa a pensar assim, pô, ele nem me conhece direito, não sabe como a gente faz as coisas aqui no Brasil e quer vir nos ensinar, quer vir mudar o nosso jeito de fazer. Então, você ter alguém próximo, alguém que fale, né, a mesma língua, que fale, converse da mesma forma, sempre ajuda na gestão da mudança, tá? E um outro ponto interessante, entregar resultados com segurança, né, é fundamental, tá? Por todos os lados, a Tequase deixa essa mensagem para todos, para os clientes, para os nossos colaboradores, para os parceiros, para todo mundo que estiver em volta, tá? E o outro ponto é a reputação, tá? A Tequase, ela está há 25 anos no mercado. A reputação dela é tão grande nessa área de trazer essa integração entre os fornecedores de solução estrangeiros e as empresas, os clientes, que o próprio cliente indica. O próprio cliente, quando chega uma empresa e faz uma abordagem, uma empresa estrangeira, e aborda esse cliente, normalmente o próprio cliente demanda que essa empresa tenha uma infraestrutura local para suporte, ele pergunta, pode indicar? O cliente indica a Tequase. E é até engraçado, porque hoje a Tequase pertence a uma hold chamada Coms International, que aconteceu exatamente isso. A Coms veio fazer uma abordagem a uma mineradora no Brasil. Essa mineradora falou que eles só conseguiriam vender no Brasil se tivessem um parceiro ou uma estrutura local.
e esse diretor da Comes perguntou por indicações, nós fomos indicados, e quando ele começou a se reunir com a nossa direção, chegaram a um acordo e eles compraram uma parte da Takewiser, né, nesse acordo, pela reputação que nós temos, né, de sempre entregar o resultado. Aliás, a gente sempre entrega acima do resultado, um pouquinho a mais que o resultado, ou muito a mais que o resultado, mas é no mínimo o resultado esperado pelo cliente que nós entregamos. E essa reputação, nós carregamos ela. Nós não precisamos mais de explicar isso para uma empresa estrangeira, tá? E essa confiança também gera uma segurança, gera uma tranquilidade para aquele parceiro de que ele está lidando com uma empresa responsável e que vai entregar o que está contratado. Bom, esse é mais ou menos o modelo que nós seguimos, né, para compor uma solução. Nós temos, né, os fabricantes que nos trazem a tecnologia, os equipamentos que entregam qualidade, né? Nós temos o cliente com a demanda, né, com as dores, com o conhecimento específico da operação dele, tá? Com a especialização na operação que ele faz, né? E nós temos os parceiros locais, porque muito ou quase todas as vezes o que acontece é que você importar uma solução completa fica muito caro. Então, nós compomos a solução ofertada pelos clientes, pelos parceiros estrangeiros, com as miscelâneas, com os acessórios nacionais, para melhorar, né, e viabilizar muitos projetos através desse passo, desse movimento, tá? E a Takewiser, fazendo a integração, fazendo a supervisão, pondo aquele jeito, aquela cultura local no atendimento, tá? Tendo proximidade com o cliente. E, é claro, quando você quer inovar, quando você fornece uma solução, qualquer cliente vai querer 1, 2, 3 anos de garantia ou de contrato de manutenção. Nós temos diversos casos, que o próprio contrato de implantação foi estendido, tá? Foi aditivado para que a gente fornecesse o suporte. Aí temos só algumas das nossas qualidades, tá? Vou passar aqui um pouco como que nós fazemos, porque questão de tempo, né? Como que nós fazemos aí o nosso framework, tá? Então, como que nós controlamos os nossos contratos de suporte, né? Depois que nós efetivamos o fornecimento e entregamos para a operação. E aqui só um pouquinho sobre a Takewiser, né? Porque palestra boa tem que ter merchan, como diria Milton Neves, né? Então, a empresa foi fundada em 97, tá? A partir de 2003 em 2013 a gente foi a Comes International comprou uma parte dela e hoje nós somos parte da Comes International, e a gente pode pode fornecer soluções nas áreas de monitoramento geoambiental, né, geotecnia, geoestrutural, hidrogeologia, geologia, tá? Na parte de excelência operacional, que é justamente o que nós estamos tratando no workshop, na parte de digitalização de plantas e operações e processos industrial IoT, na parte de segurança e saúde, a gente está trazendo uma plataforma inovadora nessa categoria, nesse mercado, e na parte de telecom, só para se ter uma ideia, a primeira máquina de pátio do Brasil que teve um sistema wireless para a operação dela, para o controle dela, foi um sistema wireless implantado pela Takewiser em 1998, em Carajás. Então, para vocês verem como que a gente está ali, meio à frente do tempo, tá? Obrigado aí, gente. Eu vou só deixar aqui chegar no final aqui, tem os contatos, né? Sou eu, Henrique, Rodrigo está aqui com a gente, ali atrás, o William e o Fernando também está aqui conosco. Se vocês podem entrar em contato, a gente está no stand, qualquer coisa é só nos